Aviso, esse vídeo contém muitos spoilers. Fala galera, aqui quem fala é o Vitor e hoje eu venho trazer uma teoria que não é de Hasbin, mas sim sobre a linha do tempo de Little Nightmares. Mas bora pro vídeo. Bem, essa teoria eu mesmo fiz e tenta explicar a misteriosa cronologia de Little Nightmares. Bem, basicamente seria essa. Primeiro viria os eventos de Very Little Nightmares, depois as HQs do primeiro jogo. Aí viriam as DLCs do primeiro jogo, para aí sim vir o primeiro jogo. Depois as histórias em quadrinhos do segundo jogo, para aí sim vir o segundo jogo. O peculiar dessa cronologia é que muitos youtubers dizem que o primeiro jogo viria depois, mas do que eu me lembre, a própria Bandai, a empresa que fez o jogo, disse que Little Nightmares 1 se passa antes do segundo jogo. E aí eu montei essa cronologia. Mas então bora explicar ela. Bem, primeiro viria os eventos de Very Little Nightmares. E essa garotinha não é a Six, ela só usa a mesma capa de chuva. Tanto que ela tem um rabo de cavalo e a Six não, além dela morrer no final do jogo. E essa aqui seria a Six. Então Six teria pegado a capa de chuva dela e chegaria boiando em uma cidade, talvez a própria cidade pálida. Então viria um pequeno evento mostrado na primeira HQ de Little Nightmares, em que, em um flashback de Six, vemos que ela está em uma cidade, que, segundo a minha teoria, teria chegado lá após os eventos de Very Little Nightmares, onde ela seria pega pelo Ferryman e teria sido levada ao The Mall. Aí sim viria a primeira HQ, com Six encontrando as crianças e elas contando suas pequenas histórias. Então viria a segunda HQ, continuando a primeira. Então viriam as DLCs do primeiro jogo, com a história do Runaway Kid, bora chamar ele de RK, em que ele seguiria a mesma garota que jogou a corda de lençóis até encontrar a vovó, e supostamente tê-la matado eletrocutada. A história das DLCs continuam e temos finalmente Little Nightmares 1, com a história clássica da Six e sua aventura pelo The Mall. Lá para metade do jogo, as histórias das DLCs e do jogo principal se cruzam, e temos o fim da história das DLCs com uma cena muito confortável. Foi um belo final feliz, e eu amei. Então teríamos, após mais um pouco de aventura de Six, o seu confronto final com a dona desse local, a Lady. Após a matarmos, sairíamos do The Mall, e enquanto saímos do The Mall, teríamos perdido a nossa capa de chuva. E assim, teríamos um pequeno salto temporal para as mini histórias em quadrinhos do segundo jogo, em que vemos Six sem sua capa de chuva, além de outras pequenas histórias. Então viria o segundo jogo, com a história do Mono, que encontraria Six, enfrentaria o caçador, a professora, o doutor e finalmente o Tin Man, em que no final seria traído pela Six.
e Mono lentamente se transformaria no Tin Man. Mas vamos para um extra. Muita gente acha que o segundo jogo viria antes do primeiro, pois em uma cena secreta dá pra ver a Shadow Six olhando para um panfleto do Demol. O que diria que Six iria para lá, dando a entender que o segundo jogo viria antes do primeiro. Mas eu acho diferente. Acho que Six iria ver que mesmo matando a Lady, o Demol havia voltado, representando um retorno ao Demol. Além de ter muita gente que acha que o primeiro jogo vem depois do segundo, pois Six no segundo jogo aparece sem a sua capa de chuva e depois a encontrando. Mas eu acho diferente também. Quando Six pega finalmente a sua tão icônica capa de chuva, dá pra ver que parece que o cenário muda. Luzes começam a piscar, assim como acontece quando ela devora algum ser no primeiro jogo. Assim como o coitado do Nominho, né? Mas o que isso representaria? Não creio que ela tenha conseguido pela primeira vez a capa de chuva. Creio que foi um reencontro. Creio que Six havia perdido sua capa de chuva depois dos eventos de Little Nightmares 1, tendo perdido sua capa de chuva quando saía do Demol. Tanto que nos eventos das mini HQs dá pra ver que ela tá sem sua capa de chuva e durante o jogo ela recupera. Então creio que ela estaria recuperando, reencontrando sua capa de chuva e talvez até recuperando seus poderes. Mas o que vocês acham? Bem, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Compartilhem, se inscrevam, deem um like, porque esse vídeo demorou pra fazer. E adeus.